Você entendeu? Sim, professora. Vocês sabiam que essa foi a última cena gravada de Chaves? Mas calma aí que eu tô me precipitando, pois esse vídeo é inteirinho dedicado a falar sobre o último episódio de Chaves. Estão prontos para ver como terminou todo esse legado? Então peguem seus dicionários de inglês e bora pro vídeo! O cenário e o dicionário foram uma dica para mostrar que esse episódio se trata de uma aula de inglês. Mas antes de qualquer coisa é importante contextualizar algumas coisinhas que eu sei que vão gerar estranhamento. Para começar, vocês estão vendo que os atores, principalmente o Roberto como Chaves, estão com uma aparência bem mais envelhecida. Mas isso se deve por esse episódio ter sido exibido mais de 10 anos depois dos episódios tradicionais exibidos no SBT. Nossa! Pode parecer estranho para os brasileiros, mas para o público de outros países foi um processo bem mais natural, pois eles puderam acompanhar os atores envelhecendo gradualmente. Já no Brasil, não apenas exibiram a fase final, como pularam mais de uma década, porque os episódios clássicos são dos anos 70 e esse do vídeo é dos anos 90. Nenhum episódio dos anos 80 foi comprado, dublado e exibido aqui no Brasil. Então foi uma mudança bem mais brusca. Além disso, Chaves já não era um programa realmente. Ele fazia parte de um programa maior chamado Chespirito, e que tinha sketches com todos os personagens do Roberto. Com isso, em geral, o tempo de duração também era menor. Enquanto os episódios da fase clássica beiravam os seus 20 minutos, esse daqui chega mais ou menos para uns 10. E como eu mencionei a dublagem anteriormente, também é um ponto que chama a atenção. Claro, é só uma questão de dizer tudo mais pequenininho. A dublagem não é aquela tradicional, e o dublador Chaves também é outro. Isso se dá porque essa fase foi dublada alguns anos mais tarde. E nessa época, o dublador clássico do Chaves, o Marcelo Gastaldi, já havia falecido, infelizmente. Vocês podem gostar ou não dessa dublagem, tem todo direito, mas eu tô usando ela nesse vídeo para facilitar a comunicação. E para finalizar, esse episódio não conta com o Kiko, pois o ator saiu do elenco no finalzinho dos anos 70. Ufa! Terminei de falar tudo isso. Agora vamos pro episódio. Mas antes, um intervalo para os comerciais. Opa! E por falar em dublagem, se vocês querem ver conteúdos raros e hilários de verdade de Chespirito, dublado por fãs com carinho, então se inscrevam na Rio de Guanabara, um canal dedicado a dublar os materiais inéditos das obras de Roberto Gomes Bolanhos. Mas tem Chaves? Mas é claro, Chuvisco. E também tem Chapolin, Dr. Chapatinho e muito mais. Sei lá, mas o canal é bom mesmo? Não sejam que nem o Chuvisco e se inscrevam no canal. Agora aproveitem o vídeo. Eu tô legal! O episódio começa com o professor Girafales perguntando para as crianças se elas se lembram do tema da última aula, sobre a Torre de Babel e comunicação. E o interessante dessa fala é que de fato tivemos um episódio centrado em comunicação, onde falaram sobre a Torre de Babel na ordem cronológica de um sketch que veio antes desse. Chaves afirma que eram os portugueses que estavam construindo a torre, mas não conseguiram pois estavam fazendo ela em inglês. O professor nega, mas afirma que é curioso Chaves ter citado o inglês, pois esse seria o tema da aula. E o Chavinho afirma que inglês é fácil, afinal, é só falar tudo pequenininho e ele dá o seu exemplo. É sim, olha, por exemplo, pra chamar um menino, ao invés de eles dizerem garotinho, eles dizem boy. Mas como se chama menina em inglês? E menina em inglês se diz boia. O professor até tenta ensinar que se pronuncia girl. Viu? Sou um bom poliglota. Mas a Pops, como uma criança, tem muita dificuldade em pronunciar do jeito certo. Girl!
Então o professor decide ir por uma abordagem mais prática e pede para um dos seus alunos traduzir a frase. Eu sou um garoto. Me ser um menino. Aí temos a pergunta, como se diz eu? Mas a Pops, que estava trocando a roupa da Serafina na hora com um alfinete, diz... Ai! O professor decide dar a resposta a ele mesmo. Mas a Chiquinha dá uma de velha surda da Praça é Nossa e dá nisso. I am a boy. Aonde? Aonde o quê? Aonde dói? Se isso não deu certo, vamos para as cores. Como se diz amarelo? Amarelo. Chiquinha, café. Com pouco açúcar, por favor. Bom, não é melhor irem para os animais. Ah, para de implicar comigo. Não é bem isso, mas tá legal. Godines, como se fala coelho em inglês? Rabbit. Ele tá perguntando como é coelho inteiro, não é só o rabinho, idiota! O professor então decide perguntar para Pops como se diz cachorro em inglês. A garota responde chimbica, que é o nome da cadela inglesa que a sua tia Florinda tinha. E então temos essa piadinha meio de duplo sentido. Mas eu não estou falando da cadela da sua tia Florinda. Ai, que coisa mais feia. No meio das perguntas, as crianças começam a discutir, o professor chama a atenção e o Chaves manda mais uma das suas bolas fora. Mas ele sai da situação de um jeito bem criativo. Scapulation off to me! Aí chegamos na pergunta final do episódio. O professor pergunta pro Chaves como se fala professor em inglês. E ele responde correto, teacher. Então, o professor pergunta como se diz professora, mas o Chaves se embola todo na hora de responder. Aí o professor Girafales explica que não tem nenhuma diferença entre professor e professora. Entendeu? Sim, professora! E essa foi a última cena de Chaves. Encerrou pelo menos de um jeito que honra o seu legado. Uma piada inocente vinda do próprio garoto. Agora, se me perguntarem se eu achei esse o melhor final para Chaves, eu respondo um grande não. Chaves merecia um final melhor, mas temos que levar em conta as limitações que o próprio elenco estava na época e vamos deixar como um final ok. Mas temos que entender que esse não foi planejado para ser o último episódio de Chaves. Na real, ele foi simplesmente o último a ser gravado antes do Chespirito desistir de continuar gravando como Chaves. Agora eu tenho uma pergunta para vocês. O que vocês acharam do episódio? Acharam ele divertido? Que foi um bom final? Comentem aí. E vou encerrando por aqui. Muito obrigado por terem assistido o vídeo completo. Se inscrevam, compartilhem, deem gostei. E é isso. Até o próximo vídeo.